Olá, tudo bem? Mais um dia, mais uma oportunidade. E aí, como foi navegar pelo caos? Pelo efeito borboleta? Quem assistiu o filme, que bom. Se vocês só assistiram o vídeo de 2 minutos e 54, ótimo também. Muito importante que vocês façam essa análise que a gente falou, né, no encontro anterior, de ver de que forma que vocês podem entender que o caos pode gerar uma oportunidade e o quanto de caos que você vive na sua vida, seja na vida pessoal, profissional, familiar, o quanto que isso a gente pode ressignificar, o quanto que viver no caos, parado, nessa ilusória zona de conforto, porque, gente, nós estamos, na verdade, fazendo uma jornada aqui para empreendedores, empresários, pessoas que, na verdade, estão no movimento, não só de pessoa física e familiar, mas de pessoa jurídica. Então, é mais complicado ainda, porque é necessário você entender que se você não fizer por onde, ninguém vai fazer. Não adianta. Você pode ter uma pequena empresa, uma microempresa, uma grande empresa. Nunca você vai poder terceirizar as decisões. Mesmo você tendo um corpo diretivo ou tem uma presidência, né, com ramificação de CEO, CFO, o que você tiver de uma governança corporativa, você precisa entender que uma vez dono, você vai ser dono. Não quer dizer que você vai ser um dono de padaria, né, com o conceito de dono de padaria. Não desmerecendo quem é dono de padaria, tá, gente? Pelo contrário, eu acho fantástico. Mas o conceito antigo do dono de padaria, que era aquele que abria às 5 horas da manhã, que tinha que verificar tudo e ficar no caixa e participar de tudo. Não é dessa forma que a gente está falando, mas uma vez dono, sempre dono, tá? Então é importante que esse dono possa entender o que é ser dono. E uma das coisas que é importante, depois dessa coisa do caos, de entender como que está o universo, de que forma que a gente está sendo impactado, né? Com tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente culpa muito o governo, culpa muito os dirigentes, culpa muito todo mundo, né? Para se colocar como vítima, mas o estado de vitimização não adianta nada, vai deixar a gente cada vez mais parado, e o que a gente precisa é o contrário disso, é movimento, é ação. Eu sempre falo que quando você tem ação, você traz ação. Ah, mas se essa ação não tiver direção? Aí é uma outra questão que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então hoje, após o caos explicado e como é que a gente vai tentar conduzir, ressignificar esse caos em oportunidade, a gente vai falar sobre crise. Porque, na verdade, crise é algo que todo mundo vem falando. É crise no mundo, é crise nos negócios, é crise na parte pessoal, é crise no casamento. Crise. O que crise significa? Crise em chinês quer dizer perigo e oportunidade. Se você partir, são 2 palavras e ela quer dizer exatamente isso. E eu falo, né, não à toa que a população chinesa ela tem uma musculatura diferenciada, porque para eles não existe esse movimento, né, de caos. Eles se reinventam e vocês viram, né, como eles se transformaram depois das catástrofes que aconteceram e vivem acontecendo. Não estou falando aqui que eles são uma população que tem só coisas boas, pelo contrário, tem as suas dificuldades, tem uma dificuldade muito grande com a parte jovem, a gente sabe disso, superpopulação e tudo. Mas eles não se colocam na posição de vítimas, eles se colocam sempre como ação, como atuantes, isso é muito importante. Então, trazendo esse conceito para a gente de crise, que gera perigo e oportunidade, é muito importante. Você escolhe o que? O perigo ou a oportunidade? Perigo, gente, é muito importante a gente saber que existe um perigo. Para qualquer ação existe uma reação, apesar que nós estamos no movimento de ação gerando ação e não reação. Porque todas as pessoas que conseguem desenvolver a habilidade de equilíbrio para a impulsividade, conseguem entender que a gente não vai dar uma resposta, uma reação, a gente vai fazer uma ação, a gente dorme e acorda, a gente respira, a gente não precisa ser direto a ponto de dar uma resposta sem analisar que resposta seria melhor. Então, dentro no desenvolvimento de habilidade, uma das coisas que a gente desenvolve muito na área executiva e empresarial é exatamente essa capacidade de respirar, de dormir e acordar para dar uma resposta. Consequentemente, a gente esquece com aquela história, ação, reação, ação, reação. Não, é ação e ação. É muito melhor. Então, diante de uma crise, você vê sabendo que existe um perigo e uma oportunidade, você escolhe por qual?
pela oportunidade ou pelo perigo? O perigo vai deixar você dentro de uma ilusória zona de conforto, que não existe, né, gente? A gente sabe que a única coisa permanente é a mudança. Portanto, se você ficar nessa ilusória zona de conforto, a gente vai ficar sem ação. Então, o que a gente opta aqui dentro desse desenvolvimento é falar sobre as oportunidades, é falar sobre o quanto você pode gerar dessa crise, tá, a oportunidade, lembrando que existe sempre o risco. O risco, gente, ele precisa ser calculado. É necessário você tomar risco. Por que, Marisa, tomar risco? Porque na vida, se a gente não arrisca em determinadas circunstâncias, a gente fica parado, a gente é engolido. Hoje, mais do que flexibilidade, a gente precisa de adaptabilidade. Nunca teve tão forte esse conceito de adaptação. Somente os seres mais aptos, mais adaptados sobrevivem. Então, essa seleção natural, ela existe 24 horas por dia. E, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é tentar gerar uma adaptação para esse caos inserido como crise, né? Que vem junto com essa globalização, que vem junto com essa selva que as pessoas intitulam. Então, tomar risco é uma possibilidade de ação, mas um risco calculado é um risco planejado, é um risco onde você pode verificar quais são as suas estratégias montadas para a realização de uma ação, quantas oportunidades geram ações. Então aqui a gente vai trabalhar um pouquinho. Então essa crise precisa ser colocada em uma outra posição na sua vida. Então o que você escolhe entre crise, você prefere o perigo ou a oportunidade? Mesmo que você escolha pelo perigo, você vai ficar parado. A gente precisa gerar oportunidade. Então vem comigo para a gente poder gerar oportunidade, para a gente poder gerar uma situação melhor. Te espero, tá? Até já!